bom dia também aos internautas que estão nos acompanhando aí pela comunidade Vida Nova e também os seguidores do Aurélio Rubens no Facebook. Hoje aqui nós estamos aqui de volta para dar continuidade no Livro dos Espíritos, né? Hoje a gente vai ver as questões de 340 a 353. Mas antes disso a gente vai fazer uma prece, né? Como costume. Eu convido a todos que nós possamos unir os nossos pensamentos em Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, e também junto aos amigos espirituais, aos mentores dessa casa, que estão sempre aqui conosco, nos orientando, nos incluindo, que nós possamos juntos levar adiante esse objetivo maior que é o ensinamento cristão, que é a busca dessa sabedoria contida nas obras básicas do Espiritismo, essa doutrina tão consoladora que está nas nossas vidas, não é de graça, para que nós possamos despertar para algo maior, para que nós possamos realmente empreender a nossa evolução, porque ela é inevitável. A lei do progresso nos empurra a ela, para que nós possamos seguir adiante segundo as determinações do Pai. Que assim seja. Bom, de volta à vida, a volta do espírito à vida corporal, né? É a reencarnação. Vamos lá. Vamos fazer um pequeno resumo da exposição anterior, né, os domingos atrás. Tá ligado? Agora. Desculpe então. Melhorou, né? Está um pouquinho alto ainda. Então, fazendo um resumo, né? Então, vimos que se os espíritos sabem quando reencarnarão, né? Eles têm um pressentimento, né? Como nós vimos, né? Logicamente, tudo isso vai depender de um processo todo, né? Para que possamos reencarnar, né? Isso não acontece só com o espírito, existe uma equipe, existe um planejamento reencarnatório, né? Como acontece a depuração dos espíritos, né? Logicamente, a sequência dessas vidas corpóreas, né? É daí que acontece a depuração, né? As seguidas encarnações, né? Se os espíritos se preocupam com a reencarnação, nem todos, né? Alguns sim, outros não têm nem ciência ou consciência de que estão desencarnados, quanto mais se vão reencarnar, né? Então, às vezes, a coisa é compulsória, né? Obrigatória. Se eles podem retardar ou apressar a reencarnação. Isso também vai depender da evolução do espírito. Tem uns que já trabalham para isso devido à sua evolução, tem outros que acabam retardando até para o receio, né, do que possa vir, e aí, logicamente, ele vai estar contribuindo para o seu sofrimento, né? Se o espírito pode prolongar o estado de espírito desencarnado, né? É outra questão também. Ele até pode, mas chega uma hora que a própria necessidade vai fazendo com que ele veja a necessidade, né? Se há predestinação na união da alma com o corpo. Não, de fato isso não existe, né? Logicamente existe uma preparação, né? Mas não existe uma predestinação, né? Se o espírito pode escolher o corpo, em alguns casos pode, vai depender também muito do adiantamento do espírito, né? Ele participar do planejamento reencarnatório. Muitos, infelizmente, não participam, né? Se ele pode recusar o corpo à última hora, até poderia, né? Eu acho difícil acontecer, também devido a todo esse processo de preparação, né? Mas é uma coisa que pode acontecer. Se a reencarnação pode ser imposta por Deus, pode, né? Porque aqueles espíritos que se rebelam, que não têm consciência nenhuma do que está acontecendo, ele realmente vai ter uma reencarnação que a gente chama de compulsória, é obrigatória, né? Para o próprio bem dele, né? Se muitos espíritos disputariam um determinado corpo, eu também acho isso difícil, né? Porque não há um corpo ali que o pessoal, eu quero aquele, isso não existe, né? O que existe sempre é um planejamento, volto a repetir, né?
E se eu reencarnar, o espírito sofre perturbação, sofre bastante, sofre mais do que dessa perturbação quando ele desencarna, né? Quando ele reencarna, essa perturbação é maior, né? Até por conta de uma adaptação do tempo que ele vai levar para, tinha aqui a palavra dominar, né? Mas essa é uma adaptação a esse novo corpo, né? Então é uma coisa demorada, tanto que ele só vai tomar posse mesmo, conforme diz aqui os espíritos, a partir dos seus 7, 8 anos. Tem outros que até falam em 14, em 21 anos, né? Mas isso, logicamente, vai depender de espírito para espírito, né? Mas vamos passar aqui ao nosso assunto de hoje. Bom, na 340, Kardec pergunta: é solene para o espírito o instante da sua encarnação? Pratica ele esse ato considerando-o grande e importante? Aí os espíritos respondem: procede como o viajante que embarca para uma travessia perigosa e não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide a afrontar, né? Logicamente que o espírito ele pode ter seus medos, a sua ansiedade, né? Porque realmente ele não sabe o que vai realmente enfrentar, né? Mas tem um comentário do Kardec, que é bastante esclarecedor, que ele fala o seguinte: o viajante que embarca sabe a que perigo se lança, mas não sabe se naufragará. O mesmo se dá com o espírito, conhece o gênero das provas a que se submete, mas não sabe se sucumbirá. Assim como para o espírito, a morte do corpo é uma espécie de renascimento. A reencarnação é uma espécie de morte, ou antes de exílio, de clausura, né? A gente volta aqui para esta prisão, vamos assim dizer, né? A nossa desencarnação seria a nossa liberdade para voltar para a verdadeira pátria, né? Tanto é que a gente não vai ficar aqui para sempre, né? Tem uma hora que a gente vai demorar um pouco, né? Mas a gente não vai precisar mais estar reencarnando, né? A não ser em missão, essa coisa toda. Então, continuando. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corporal, como o homem deixa o mundo por aquele. Sabe que reencarnará, como o homem sabe que morrerá. Mas como este, em relação à morte, o espírito só no instante supremo, quando chegou o momento predestinado, tem consciência de que vai reencarnar. Então, com o homem em agonia, dele se apodera a perturbação que se prolonga até que a nova existência se ache positivamente encercada. Ou seja, quando está a coisa realmente se processou, né? A aproximação do momento de reencarnar sente uma espécie de agonia, né? Natural. A 341, Kardec pergunta: na incerteza em que se vê quanto às eventualidades do seu triunfo nas provas que vai suportar da vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? Ele fala de ansiedade bem grande, pois que as provas da sua existência ou retardarão ou farão avançar conforme a suporte, né? Então é bem aquilo, né? Ele realmente não sabe o que vai enfrentar, né? Logicamente houve um planejamento. Se ele conseguiu participar desse planejamento, ele tem uma ideia, né? Mas normalmente não tem, né? Então há toda essa ansiedade, né? Do que ele vai se enfrentar aqui na nova vida, né? Isso que eu estou falando como espírito, gente, não é? Por exemplo, na matéria a gente realmente não sabe, né? Como espírito, ele pressente aquilo, ele tem essa ansiedade, né? 342. No momento de reencarnar, o espírito se acha acompanhado de outros espíritos, seus amigos, que vêm assistir a sua partida do mundo incorpóreo, como vem recebê-lo quando para lá volta. Quando a gente desencarna, se a gente tem um merecimento e soube arquitetar um afeto, uma afeição, a gente é recebido por até familiares, espíritos amigos, né? Quando nós desencarnamos. Ele está perguntando aqui quando a gente reencarna, né? Se eles vêm na nossa despedida, vamos chamar assim, né? Então, o que ele responde aqui? Depende da esfera a que pertençam. Se já está em que reina a afeição, os espíritos que lhe querem o acompanham até o último momento, animam e mesmo lhe seguem, muitas vezes, os passos pela vida afora, né?
Então é aquilo, se ele souber angariar essas amizades duradouras, né? Então ele vai ter todo esse apoio, e tem aqueles que até se oferecem para que eles possam reencarnar junto, que eles possam ter um trabalho junto aqui na Terra, né? Então são os casos em que a gente vê pessoas que se dão melhor com um amigo do que com o próprio parente, né? Parece que a gente fala, parece que são irmãos, né? Mas normalmente são espíritos afins, né? E estão aí um auxiliando o outro. Na 343, os que vemos em sonho, que nos testemunham afeto e que se nos apresentam com desconhecidos semblantes, são alguma vez os espíritos amigos que nos seguem os passos da vida? Muito frequentemente são eles que vos vêm visitar, como ides visitar e encarcerar, né? Então são aqueles amigos, né, que se apresentam e que estão nos apoiando, né? E geralmente aparecem em sonho mesmo, né? Então a gente fala, sonhei com fulano, né? E é verdade, né? Ele estava ali em espírito, dando esse apoio, esse apoio moral, essa amizade, né? Como a gente faz com uma pessoa que está presa, né? A gente vai lá visitar, dá aquela força, né? Principalmente quando é um familiar, né? Aí depois começa um novo item desse capítulo, que é a união da alma com o corpo. Então, na 344, ele fala, em que momento a alma se une ao corpo? Então, a união começa na concepção, mas só se completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se conta no número dos vivos e dos servos de Deus, né? Então, veja, esse laço, no início, ele é frágil, né? Mas ele vai se apertando, ele usou aqui a expressão se apertando, mas ele vai se tornando mais forte, na verdade, né? Até que a gente esteja completamente ligado, né? Principalmente depois que nascemos, né? Então, esse laço fluídico já é bem forte, né? E vai perdurar até nós desencarnarmos. 345. Na definitiva, a união do espírito com o corpo, desde o momento da concepção, durante esta primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? Ele fala que é definitiva a união, né? No sentido em que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Como os laços que ao corpo prende o espírito ainda são ainda muito fracos, facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do espírito, né? Se este recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não luta. Então pode ser que o espírito, naquele momento, sinta o peso das provas, né, e acaba rompendo esse laço, e logicamente a criança vai falecer, vai desencarnar, não tem como, né? Logicamente que esse espírito, ele está retardando o seu progresso, porque ele vai ter que voltar a reiniciar todo um processo até que venha uma nova oportunidade de encarnar, né? Mas pode acontecer. Na 346, né, que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento, né, que seria um complemento da pergunta anterior, ele responde, escolhe outro. Bem simples assim, né? Morreu, né? Não tem como, então ele tem que recomeçar o processo para escolher um outro corpo, né, para que ele possa continuar a sua jornada. Aí o Kardec pergunta aqui na 346A, qual a utilidade dessas mortes prematuras? Dão-lhes causa, as mais vezes, as imperfeições na matéria. Esse pode ser um dos motivos, né? Alguma imperfeição, algum probleminha, né? Nós estamos falando aqui de um planeta de expiações que ainda nós temos muitos problemas, né? Muitas imperfeições, né? Isso pode causar esse desencarne, né? Essa desencarnação. 347. Que utilidade encontrará o espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois de nascido?
Aí ele responde o seguinte: o ser não tem, então, consciência plena de sua existência. Assim, a importância da morte é quase nenhuma. Conforme já dissemos, o que há nesses casos de morte prematura é uma prova para os pais, né? Então, veja, se há essa perda, né, daquele corpo, o espírito, normalmente, ele não tem consciência de que ele escolheu, alguma coisa desse sentido, né? Ele tem consciência plena dessa existência, como ele diz aqui, né? Então, a importância da morte é praticamente nula, né? E essa criança que durou algumas horas, alguns dias, normalmente também pode ser uma prova para os pais, né? Na verdade, pode ser N coisas, né? Os motivos são variados, né? Mas normalmente é uma prova para os pais, que precisariam passar por aqui, né? Na 348, sabe o espírito previamente que o corpo de sua escolha não tem probabilidade de viver? Sabe-o algumas vezes, mas se nessa circunstância reside o motivo da escolha, isso significa que ele está fugindo à prova, né? Então, se ele sabe e escolheu aquele corpo por qualquer motivo, né, ele teve aquela oportunidade, mas ele sabia que aquilo não teria progressão, ele está fugindo da prova, porque aquele corpo vai a óbito, né? Então, nós podemos concluir que ele não quer encarar a prova, né? Então, também volta, né, para que possa recomeçar tudo de novo no processo, né? Na 349, quando falha, por qualquer causa, a encarnação do espírito, ela é suprida imediatamente por outra existência? Nem sempre o é imediatamente. Faz-se mister dar ao espírito tempo para proceder à nova escolha, a menos que a reencarnação imediata corresponda à anterior determinação, né? Então, veja, as coisas não são assim, né? Bate e volta, não tem como, né? Nunca é imediatamente, né? Até porque tem todo um procedimento, tem toda uma preparação, né? E vai depender sempre das circunstâncias, de como está esse espírito, né? Da sua evolução, né? E fala, a menos que a reencarnação imediata corresponda a uma anterior determinação, a não ser que seja uma determinação superior, né? Uma coisa, não, ele tem que reencarnar o mais breve possível, né? Há uma necessidade. Então, se essa determinação vem do alto, ela é cumprida, sem questionamento. Na 350, pergunta, uma vez unido ao corpo da criança, e quando já lhe não é possível voltar atrás, sucede alguma vez deplorar o espírito a escolha que fez? Aí ele responde, pergunta se como homem se queixa da vida que tem, se desejara que outra fosse ela, sim, nesse caso sim, né? A gente como homem, ele falar, eu não queria essa vida, eu gostaria de ter outra vida, mais tranquila, não tão sofrida, né? Mas se arrepende da escolha que fez, não. Por quê? Pois não sabe ter sido sua escolha. Normalmente ele não sabe que ele escolheu, né? Da mesma que no início de encarnação, ele não vai saber mesmo, né? A maioria de nós não sabe disso, né? Depois de encarnado, não pode o espírito lastimar uma escolha de quem não tem consciência, né? Pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças, né? É quando isso acontece que recorre ao suicídio. Então, para aquelas pessoas que, logicamente, tem aquela prova, ele até pediu aquilo muitas vezes, né? Mas ele não suporta, né? Então vem o sofrimento e ele acha que o suicídio seria a solução, quando nós sabemos que não é. Muito pelo contrário, né? Só vai complicar a nossa vida, né? E, infelizmente, as pessoas às vezes recorrem a isso por ignorância, por não saber, achando que aquilo é uma solução para acabar, não acaba com nada, complica, né? Nós sabemos disso, né? Na 351, no intervalo que medeia da concepção ao nascimento, goza o espírito de todas as suas faculdades, mais ou menos conforme o ponto em que se ache dessa fase, porquanto ainda não está encarnado, apenas ligado. Ele está falando da concepção até antes do nascimento, né?
A partir do instante da concepção, começa o espírito a ser tomado de perturbação, que o adverte de que isso é o momento de começar a nova existência corpórea. Essa perturbação cresce essa perturbação cresce de contínuo até o nascimento. Então, ele vai nessa toada. Nesse intervalo, seu estado é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ter consciência na condição de homem, logo que entra na vida. Essa lembrança, porém, lhe volta pouco a pouco ao retornar ao estado do espírito. Então ele tem essa perturbação e quando vai chegando a hora, ele vai esquecendo, esse esquecimento nós já vimos, é providencial, para que a gente possa aqui ter lembranças que vão atrapalhar a nossa encarnação atual, então tem esse esquecimento, que é temporário. Então isso acontece na condição de homem, nós aqui encarnados. Mas, pouco a pouco, essa lembrança o espírito vai adquirindo, o espírito. Agora, o corpo nem sempre, porque o corpo nem sempre apresenta condições de estar nessa lembrança. O corpo limita muito o espírito, essa que é a verdade. Essa matéria grosseira. Na 352, fala, imediatamente ao nascer, recobra o espírito a plenitude de suas faculdades? Resposta. Não, ela se desenvolve gradualmente com os órgãos. O espírito se acha numa existência nova. Preciso é que aprenda a servir-se dos instrumentos de que dispõe. As ideias lhe voltam pouco a pouco como uma pessoa que desperta e se vê em situação diversa da que ocupava na véspera. Então é natural. O espírito nasce, que nós estamos vendo lá, um bebê, logicamente ele está desenvolvendo, assim que desenvolve os órgãos também, essa consciência vai também desenvolvendo, e ele vai dispondo do que lhe tem à mão, o pai, a mãe, orientando, tudo isso ele vai absorvendo, e essas ideias então vão lhe voltando, essas faculdades, até que ele atinge uma idade em que ele já acha plenamente desenvolvido, e usando todas as suas faculdades. Mas também isso sempre depende do espírito para espírito. Alguns podem demorar mais, outros demorar menos. E na 353, pergunta aqui, não sendo completa a união do espírito ao corpo, não estando definitivamente consumada, senão depois do nascimento, poder-se-á considerar o feto como dotado de alma? Eu respondo, o espírito que o vai animar existe, certo? Sempre existe, lógico. Está, de certo modo, fora dele, fora do corpo, desse feto. O feto não tem, pois, propriamente falando, uma alma, visto que a encarnação está apenas em via de operar-se. Acha-se, entretanto, ligado à alma que virá a possuir, ligado pelo cordão fluídico, Porque, veja, não é o corpo esperando o espírito, é ao contrário, o espírito está esperando o corpo, para que ele possa consumar aquela união, Aqui nós vamos entender o seguinte, que nunca há atropelo, não há improviso nessas coisas, claro, então precisa ter essa harmonia, ninguém tem pressa de nada aqui, Então isso se dá de uma forma tranquila, Então por isso que não há, por exemplo, o feto ainda não tem alma, tem, só que ele não está, ele está de fora esperando que ele nasça para que ele possa se consumar aquela união. E aí depois fica tranquilo, Então tudo dentro da harmonia divina, nada fora. Bem, pessoal, então era isso que eu tinha para hoje, tá bom? Vamos partir agora para a nossa